Minha voz em diferentes idiomas. Eu vi uma gringa fazendo esse vídeo e eu fiquei muito curiosa pra fazer também, pra ver se a minha voz muda quando eu mudo de língua. Eu sou verdadeiramente apaixonada por idiomas. Desde criança eu já tinha manifestado um talento pra isso. E por causa disso, hoje em dia eu falo 5 línguas fluentemente e um pouquinho de russo. Nunca tinha gravado um vídeo falando em russo. Então vamos ver o tamanho do desastre que vai ser o vídeo de hoje. Essa é minha voz falando em português, minha língua nativa, e eu tenho o meu sotaque mineiro, como vocês bem sabem. Et é isso. Alors, ça c'est ma voix quand je parle en français. Je sais pas si ma personnalité change quand je change de langue, mais j'étudie le français depuis 2022. Je commençais à étudier le français parce que j'étais curieux et aussi parce que je sais des langues latines. Je pensais que peut-être que le français serait un peu comme le portugais, peut-être, ou un peu comme l'italien. Mais c'est pas. Dans ma opinion, je pense pas que le français c'est très, très similaire à son frère latin. Mais j'adore le français. Je suis allée en France beaucoup de fois. J'ai déjà étudié à Paris. J'ai fait un cours de français l'année passée. J'aime beaucoup écouter des chansons en français, j'aime beaucoup parler en français, j'aime beaucoup mes amis brésiliens qui habitent en France et j'aime aussi les amis français que j'ai connus les fois que j'étais là-bas. C'est ça c'est ma voix en français. Allora, questa è la mia voce in italiano, non so se cambia. L'italiano è la lingua che mi piace di più perché io ho una connessione emozionale con l'italiano, io non so spiegare. Io ho imparato l'italiano da bambina, con 10 anni, perché sono cresciuta con i migranti, sono andata in una scuola per i migranti e per questo io ho avuto una gran connessione con l'italiano quando io mi stavo sviluppando come persona, quando io stavo scoprendo chi ero io e per questo l'italiano diventò una parte grande della mia personalità, io direi, però io devo ammettere che mi fa un po' di schifo, lo so che è cattivo di dire, però mi fa un po' di schifo il mio accento, non mi piace tanto, perché tipo, come io ho imparato l'italiano da bambino, mi piacerebbe tantissimo non avere un accento di straniera. Mi piacerebbe tantissimo perché io so che quando ero bambina io non avevo un accento, io parlavo come una nativa perché io ho imparato italiano da veri italiani. Però io ho passato tanti anni senza avere con cui parlare e io sono tornata a studiare l'italiano solo, io ho imparato l'italiano a 10 anni e poi io sono tornata a studiare italiano solo quando ero già tipo 16 anni, 17 anni e anche in questo momento io avevo pochissime persone con chi parlare e per questo io ho sviluppato il mio accento, che non mi piace, però io so che è parte di chi sono, io so che se io non parlassi tante lingue io non avrei nessun accento, che bababà, io lo so, però in italiano mi piacerebbe non avere accento. Fa senso questo che sto dicendo? Magari no, però sono i miei pensieri. Ok. Я тоже мало говорю по-русски. Я изучала русский язык, но я изучала русский язык мало время, 3-4 месяца, потому что у меня есть русский подруга, и она русский язык учительница. Я очень люблю русский язык. De verdade mesmo. Я люблю русский язык, я очень люблю читать русский. Но я мало понимаю. Я мало знаю. Я не знаю. Я хочу изучать. Ai, gente, qual que é o infinitivo de изучar? Estudar. Gente, ó, o meu rolê com o russo é я изучала русский язык, но я изучала русский язык мало времени. Я знаю читать слова, но я не знаю, я не понимаю слова. Então, o meu vocabulário de russo é muito limitado. Eu tento fazer milagre com o pouco que eu sei. Débora, você vai voltar a estudar russo? Eu não sei, porque é difícil pra caralho, entendeu? Então, eu chorava fazendo dever de casa, entendeu? Eu ficava meio frustrada. Eu parei de estudar o russo quando ele ficou muito difícil.
Mas eu gosto disso. Eu gosto muito de ler em russo, eu gosto de saber o alfabeto. Então, assim, talvez algum dia eu volte, mas eu não vou prometer nada. Me deixa desistir das coisas também. Ok? O russo é a única língua que não sei fluente. Não sei se algum dia vou ser fluente, mas está aí. Я мало говорю по-русски. And the next language I'll be speaking is English. I have to acknowledge that English is by far my best language. What I mean by that is that I have the better vocabulary. I'm fully capable of watching movies without subtitles. I've been to work conferences. I've been a speaker in English. I'm fully capable of having conversations in English. I'm fully capable of talking to native speakers, even with tough accents like Irish accent and I don't know. But the thing is that I don't have an emotional connection to English like I do with Italian and French. I think my thing actually are the Latin languages, you know? Like I have a very deep connection with those languages that I never actually developed with English, even though I studied English ever since I was a kid. Like English is what got me into the language learning thing. Because my parents, they put me in English class when I was like 6 years old. And then when I was 10, I met a lot of Italians and I got into my Italian. So my family was like, oh, Deborah has a talent. Deborah is good with language learning. So this was a thing, but only when I became a fully adult, I looked after learning more languages. So I spent like many years just improving my Italian and English and being just trilingual. And after I became an adult, I started studying also French and Spanish, that now it's my current goal to be more fluent, to be better at Spanish and to differentiate it from the other languages I learned. So as you guys can see, I do have a good English, but I'm not passionate about it. You know, like I'm speaking in English, but I'm speaking about other languages that I love more than English. But I'm very grateful because English allowed me to have so many opportunities at work. English allowed me to know a lot of people around the world, to take courses, to have classes, to like work opportunities I would never be able to have without English. So by far, like if I had to erase all the languages and leave alone just one, it would have to be English because it's the language that gave me the most opportunities, but it's not the language that I feel more like myself when I'm speaking. Does it make sense? I don't know, but it's how I feel. Y para terminar, yo voy a terminar hablando en español. El español para mí, yo creo que es la lengua que no es mi mejor lengua, pero en este momento es mi prioridad. Yo reconozco que yo tengo un poquito de acento platino en algunas palabras porque yo me fui muchas veces en Argentina, en Uruguay, son países que me gustan muchísimo, son países que están cerca de Brasil, que yo tuve más oportunidades de visitar y de hacer amigos. Pero mi problema con el español es que yo tuve clases de español cuando yo era chica en escuela, pero parecía muchísimo con el italiano. Dentro de mi cabeza, yo creo que el español es mucho más parecido con el italiano que con el portugués. Entonces, mi problema no es solamente hablar portuñol, como los brasileños normalmente. Mi problema es que yo hablo espiano. Yo mezclo el español y el italiano. Entonces, este año de 2026, mi mejor objetivo es de diferenciar estas lenguas. Yo estoy haciendo clases particulares de español, yo estoy haciendo ejercicios, yo estoy probando de hablar muchísimo porque yo quiero mejorar, yo quiero aprender más, yo me considero fluente en español, pero mi español es muy ratata. Yo quiero que mi español deje de ser muy ratata. ¿Entiendes? Entonces, este es mi objetivo para 2026, poder hablar muchísimo, poder hacer mucho chisme en español. E é isto. Essa é a minha voz em todos os idiomas que eu falo. Será que ela muda? Não sei. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Quais idiomas vocês falam, quais idiomas vocês querem aprender. E muito obrigada por me ouvir falando por 10 minutos. Um beijo, um bacione, bisu bisu. Em russo eu não sei falar. Das vidania.